Em um relatório divulgado em agosto, a Organização Mundial da Saúde informou que mais de 364 mil casos de sarampo foram notificados somente nos primeiros 7 meses deste ano em 181 países. O número é quase 3 vezes maior do que em 2018. Um cenário considerado grave, já que estima-se que para cada caso registrado, 9 não são informados às autoridades sanitárias. Sarampo. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o pediatra e infectologista Paulo César Guimarães, ele que é diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Bem-vindo mais uma vez, Paulo César. Fátima, foi um prazer, uma honra esse convite. Vamos começar então falando dos sintomas. As manchas, por exemplo, que são bem características, né? Elas começam pelo rosto e depois se espalham? O trajeto, entre aspas, é céfalo-caudal. Então começa na cabeça, face, ganha o pescoço, tronco, depois membros superiores e posteriormente membros inferiores. Agora temos que lembrar que antes desse exantema há um período de incubação, existe a fase prodrômica, então o sarampo é uma doença complexa. O sarampo mata. Eu já chefiei uma enfermaria de sarampentos, vamos chamar assim, aqui no Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina de Petrópolis, e a situação era muito grave na ocasião. Obviamente, a vacina, que é fundamental. Os outros sintomas, a febre normalmente é alta, né? A febre é alta no início, depois ela vai declinando. Agora, se continuar a febre após o 3º dia já de fase antemática, temos que pensar em complicação bacteriana. Então, isso é muito importante, porque a febre é alta no início, como existem outros sinais e sintomas, mas no 3º dia ela tende ou a desaparecer ou ficar bem baixa. Se ela subir novamente ou ficar persistente, exames complementares são necessários. Quanto tempo dura o sarampo em si? Então, temos que somar, né? A fase prodrômica, ela pode durar de 1 a 7 dias e mais 3 a 5 dias da fase do exantema, então somando tudo uns 12 dias mais ou menos. Essa primeira fase aí é a fase que os sintomas ainda não estão muito claros? Isso. A fase, período de incubação, em qualquer patologia, porque a gente não diz a doença está incubada, é porque é o período de incubação. Então, 10 a 14 dias. Depois, de incubação? De incubação, não há clínica. O paciente, inclusive alguns autores dizem que no final dessa fase, desse período de incubação, pode haver contaminação, sem clínica nenhuma. 10 a 14 dias. Depois é a fase prodrômica, de 1 a 7 dias, onde o paciente tem cefaleia, tem uma febre alta, tem uma conjuntivite, realmente as pessoas confundem conjuntivite com hiperemia. Conjuntivite quando há secreção nos olhos, hiperemia os olhos ficam vermelhos. Se uma pessoa for à praia sem óculos escuros, sem boné, tem uma hiperemia. Se dormir demais, tem uma hiperemia ocular. Então, além disso, o paciente apresenta uma mialgia, uma dor muscular realmente grande, uma prostração intensa. Existe a chamada face sarampenta, que é o conjunto desses sinais e sintomas. E como é que são essas lesões de pele, né? Os exantemas, né? Os exantemas. Eu vou falar algumas palavras, médico adora falar palavra difícil, né? Mas então é um exantema maculopapular. O que é isso? Mácula é quando existem só pontinhos vermelhos. E pápula, quando você passa a mão nesses pontinhos vermelhos e sente alguma superfície, sente algo ali. Então, se você sentir alguma coisa nesses pontinhos vermelhos, já é uma pápula. Se você não sentir nada, ele está ali, passa a mão, como se não estivesse, é uma mácula. E esse exantema, como eu disse, céfalo-caudal. E é pruriginoso também. Da bem coceira. Desagradável. Quem já teve sarampo jamais esquecerá. Qual é a característica do vírus causador do sarampo? O vírus é da família paramyxovírus. É um vírus muito agressivo, é um vírus que contamina com muita facilidade. Por isso que eu volto a dizer, eu vou repetir que a vacinação é muito importante, porque é realmente muito importante. Então, é um vírus, por exemplo, se ele ficar no meio ambiente, ele sobrevive, vamos dizer assim, durante 2 horas. E pode contaminar 18 pessoas. Então, é um vírus bem agressivo. Inclusive, cada paciente tem essa capacidade de contaminar 18 pessoas, Exatamente isso. Então, é realmente complicado e não é uma doencinha bobinha que toda criança tem. Porque há muitos anos atrás, quando não existia a vacina, o que as famílias faziam? Botavam as crianças todas juntas
né, para se contaminarem ao mesmo tempo, etc. Todo mundo tem as doenças da bisavó, infância. fazia isso. Mas isso também era perigoso, porque mesmo na criança, a doença pode matar. Essa criança pode ir a óbito, porque existem várias complicações, encefalites, bronquiolites, pneumonias, então, bacterianas ou virais, a situação é realmente grave. Então, por isso que devemos evitar a doença. Uma vacina que demorou mais de 10 anos para ser criada, não sei como algumas pessoas, alguns grupos gostam de combater uma situação que veio para resolver um problema. Você começou aí a falar das complicações. Sim. Né? Nos adultos, a doença se manifesta de forma mais grave, né? Certo. Normalmente. Fátima, o que acontece? Qualquer doença que é dita doença infantil, doença pediátrica, quando atinge um adulto, somente uma pessoa já com uma certa idade, obviamente ela vai ser grave. Por quê? Porque se uma criança se contaminou, uma criança tem a sua imunidade, não digo um bebê, mas uma criança assim de 5 anos, 6 anos, se ela se contaminou com a imunidade que ela tem, consegue resistir, etc, etc, um adulto que obviamente entrou em contato com esse vírus e não teve em uma fase qualquer da vida e passou a ter aos 60, 70, 80 anos, que a imunidade dele caiu. Então, esse adulto normalmente vem apresentar uma infecção mais agressiva. E quais são as complicações possíveis? Você até falou logo no início, se a febre continuar, é sinal que já tem bactéria aí junto. Exatamente. Então, por exemplo, chegou a fase antemática, febre alta, 39, 39,5, etc, etc. Aí essa febre tende a diminuir. No segundo dia está um pouquinho mais baixa, vai no terceiro ou quarto dia. Não é que tenha sumido, mas fica numa fase assim... Febrinha, aquela média. Nada de... Lembrar que febre é a partir de 37,5. As pessoas, meu filho está com 37,2, está com febre. Não está com febre. Ele está com uma hipertermia. A febre é a partir de 37,5. Se continuar, a partir do terceiro ou quarto dia, pensar em infecção bacteriana. Então, quais são as infecções bacterianas mais frequentes? As pneumonias. O pulmão é muito atingido. Então, as pneumonias, as broncopneumonias são extremamente agressivas. E é muito frequente, né, doutora? Muito a pessoa frequente. Que pegou o sarampo ter uma pneumonia. Exatamente isso. Então, é uma situação muito delicada. A pessoa pensa que o sarampo é só uma doença de pele. Não é, é uma doença sistêmica. Aliás, o conceito das doenças antemárias, eu dou essa aula, já dou há bastante tempo, já dei em várias faculdades e outros serviços. É isso. Então, as doenças antemáticas precisam ter um agente etiológico. Se há um agente etiológico, esse agente tem que ser uma bactéria, um vírus, protozoário, alguma coisa. No caso do sarampo, um vírus. Mas atinge o sistema... Sistemicamente. Por isso que dá lesões de pele, lesões de orofaringe, lesões oculares. Lesões oculares, por isso que no sarampo você precisa dar vitamina A, porque os olhos são muito atingidos também. Pode dar uma encefalite, uma meningite. Sarampo não é fácil. Vamos falar um pouquinho então da transmissão. Perfeito. Né? Por que a transmissão é tão fácil? Por que contamina tanta gente ao mesmo tempo, né? 18 pessoas para cada paciente contaminado. Porque a contaminação, ela é respiratória. O paciente tossindo, o paciente espirrando, o paciente falando, contamina. Às vezes, por exemplo, ele passa a mão na boca e cumprimenta você. Criança é muito isso. A criança não brinca muito prazer em conhecê-la, isso não, né? A criança, obviamente, em um colégio, brinca, bota o brinquedo na boca, etc, etc. Então, a contaminação é muito grande devido a isso. Lembrar que as doenças virais, o vírus, ele não tem uma sobrevida muito grande no meio ambiente, diferente da bactéria. Um Staphylococcus aureus, um Streptococcus, ele sobrevive muito mais. Mas o problema é essas 2 horas de sobrevivência do vírus no meio ambiente são perigosíssimas. E como é o tratamento? O tratamento é puramente sintomático, com exceção da vitamina A, que pode ser dada também. Fora isso, é puramente sintomático. Então, está com febre, um antitérmico. A criança, às vezes, desidrata. Eu falo mais em criança porque eu sou pediatra, mas eu sou infectologista geral também. Então, o que acontece? Você tem que combater os sinais e sintomas. E você, em alguns casos, pode fazer algumas medicações mais radicais, mas isso é muito raro, eu acho, para o público em geral, não vem muito ao caso. Então, é medicação sintomática, febre, antitérmico, desidratou, reidratante. A criança, e até o adulto também, vai ficar anorético, vai perder o apetite, porque é uma doença que leva a um estado geral
muito complicado. Então, ele precisa se alimentar com uma alimentação mais leve, porque é uma doença que vai levá-lo à anorexia. E não adianta forçar. Às vezes, no caso da criança, o responsável quer forçar, tem que comer. Não tem. A alimentação precisa ser, mesmo na doença, precisa ser um momento agradável, porque a criança pode levar aquele momento que a obrigaram a comer para uma fase posterior que ela não tem mais doença nenhuma, aquilo a traumatizou tanto que ela passa a ficar anorética posteriormente à fase aguda da patologia. Qual a importância do repouso e da ingestão de líquidos nessa fase? O repouso é fundamental para qualquer doença viral. Você, como não tem nada para fazer, o paciente deve repousar. Agora, não é repousar, ficar dormindo o dia inteiro, ficar na cama o dia inteiro. Isso não é bom, porque alguma secreção que haja no pulmão pode ficar retida no pulmão e aí é meio de cultura para bactérias. Tá? Então, pode ficar. Também não adianta uma criança mais velha, obviamente, ou um adulto ficar no computador o dia inteiro, aquilo, como a vista também é atingida, obviamente vai haver uma agressão maior. Não ficar repousando de uma forma mais aceitável em termos gerais. Sentada numa poltrona, numa cadeira, etc. Em casa, porque em casa vai se isolar das outras pessoas. Lembrar, se houver um caso em um colégio, essa criança precisa ser isolada. E precisamos fazer até uma vacinação para todas as crianças no colégio. Claro, se as crianças tomaram todas as vacinas, ou se algumas crianças tiveram a doença, não há necessidade. Mas o chamado bloqueio de foco, em alguns momentos, é extremamente útil. E os líquidos? Os líquidos são fundamentais. Se a criança estiver com problema, assim, estiver vomitando, etc., tem que tomar um antiemético. Que é o remédio que evita o vômito? O antiemético é exatamente o remédio para combater esses vômitos. E tomando. Agora, o líquido tem que ser dado aos pouquinhos. Não adianta, a criança tem que tomar um copo com água. Não vai tomar um copo. Não vai tomar. Então, a pessoa que vai tratar essa criança tem que ser calma. Tem que olhar para a criança como uma criança que está doente. Então, ela não é mais aquela que brincava, pulava, etc. Então, agora, a reidratação é fundamental. E se o paciente estiver muito comprometido, vomitando demais, tem que ser uma medicação venosa. Dr. Paulo César, vamos falar então desse surto atual que está acontecendo. A gente tem até aí umas informações oficiais do Ministério da Saúde, número de casos no momento dessa gravação? Sim. Fátima, eu peço permissão para ler aqui, porque como eles são atuais, entendeu? Ontem que eu peguei isso aqui, eu tinha outros dados dessa aula há pouquíssimo tempo em outro local, já eram outros dados, talvez amanhã sejam novos, etc, etc. Então, para que não haja um erro e para que o público entenda melhor, senão a pessoa fala, pode embaralhar, né? Então, a vacinação contra o sarampo. Durante o surto, no momento que nós estamos vivendo, 20.292 casos suspeitos. Inclusive, o caso aqui de Petrópolis parece que ainda é suspeito. Ele não está entre os óbitos, aquela senhora que faleceu, etc, etc. Isso porque tem que ser feita uma sorologia? Tem que fazer a sorologia. E a sorologia demora um tempo para ficar pronta, né? Além disso, se fizer uma sorologia imediata, a pessoa começou, e parece que o caso dela foi um caso mais ou menos rápido, eu não acompanhei esse caso. E não adianta, a sorologia vai ser negativa, porque quando você pede sorologia, você pede IgG e IgM. IgG é o passado, IgM é o atual. Então, se o IgM estiver positivo, está com a doença. IgG, não. Ela se contaminou em outra fase, já tinha aqueles anticorpos. Então, 20.292 casos suspeitos. 2.753 casos confirmados. Era uma doença, como você acabou de dizer, que não existia mais no Brasil. Não existia, o Brasil ganhou o prêmio, etc. Agora, casos confirmados, 2.753. Isso até o momento dessa gravação. Exatamente. Talvez aumente, é bem provável que aumente. 4 óbitos, 3 em São Paulo e 1 em Pernambuco. O de Petrópolis ainda está sendo analisado pelo Ministério da Saúde. Agora, o Brasil já tinha eliminado o sarampo, recebeu até um certificado, né, por isso em 2016, mas a baixa cobertura vacinal trouxe o vírus de volta? Fátima, isso contribuiu. Eu acho, sabe, desastre de avião, que nunca é um problema só? É o problema do piloto, do avião, do sujeito que estava lá no aeroporto. Então, sempre alguma coisa acontece assim para o grupo. É o caso, entendeu, do sarampo atual. Então, veio um vírus, foi uma mutação, que agora é o chamado D8, é uma mutação desse paramixovírus. Além disso, algumas epidemias aconteceram em outros países, Israel, vários países da Europa,
A Venezuela, que é a nossa vizinha aqui, muitas pessoas entraram sem nenhum tipo de controle. Isso pode gerar epidemia de outros agentes etiológicos. Aquilo foi um absurdo. Vamos deixar que o imigrante chegue, porque as condições na Venezuela são terríveis no momento. Agora, vamos botar um padrão para isso, né? E isso também, todos esses fatores contribuíram para que inclusive os dados são compatíveis com surto, não é uma epidemia ainda, mas talvez se continuar, apesar que as autoridades brasileiras estão tomando todas as providências, etc., né? Talvez eles limitem em surto, não em epidemia. E você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/fmpfase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre o sarampo. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o sarampo. Nosso convidado é o pediatra e infectologista Paulo César Guimarães, ele que é diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Doutor Paulo César, vamos falar então quem pode, quem deve ser vacinado, quantas doses deve tomar? As pessoas têm muita dúvida ainda em relação a isso. O convencional, quer dizer que eu participei da formação, eu era da sociedade, sou ainda, só que eu estava no departamento de infectologia pediátrica, né? E lá nós elaboramos todo esse processo, todo o calendário. E além do calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, existe um calendário também da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, o convencional, a criança toma aos 12 meses e aos 15 meses. Vou voltar ao meu papelzinho, tá bom? Então, foi criado isso basicamente em São Paulo, no maior de casos acontece em São Paulo, para esse surto. Então, além dessas, lembrar bem, isso que eu vou ler é uma adaptação, uma adequação a este surto. Isso não retira das crianças a vacinação aos 12 meses e aos 15 meses. A rotina continua. A rotina continua. Então, vamos lá. No momento, 6 meses a 1 ano. Então, antigamente começava aos 12 meses, criança com 1 ano. Agora, essa fase anterior começa aos 6 meses. 6 meses a 1 ano. Vacinar e dar a vacina no período normal. Qual é o período normal? Que eu citei há segundos atrás, 12 a 15 meses. Então, meu filho tomou os 6 meses, não vou precisar dar os 12 a 15, não. Aquele é um reforço, porque muitas vezes passa anticorpos da mãe para a criança nessa fase de 6 meses. Então, a vacina não cria novos anticorpos. E aí a situação, a criança parece estar imunizada, mas não está. Então, repetindo, 6 meses a 1 ano, vacinar. E dar a vacina no período normal de 12 e 15 meses. Perfeito? 1 ano a 29 anos. Espaço grande, né? 1 ano a 29 anos. Se não sabe se tomou a vacina ou se apresentou a doença, tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. Então, por exemplo, tem um adolescente com 15 anos. O adolescente esquece de tudo, né? E se a mãe do adolescente, eu vejo lá no consultório isso, eu pergunto, vem cá, meu amigo, você já teve sarampo? Ele olha para a mãe. Eu falei, meu amigo, você tem 15 anos, rapaz, pelo amor de Deus. Então, de 1 ano a 29 anos, se não sabe se tomou a vacina ou se apresentou a doença, tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. 30 anos a 59 anos, uma dose só, tá? E após os 60 anos, não necessita tomar a vacina. Por quê? Na década de 70 e 80, ocorreram epidemias. Aí não eram mais surtos, sim, epidemias. E as pessoas nesta faixa etária devem estar imunizadas. E as contraindicações? Quem não pode ser vacinado? Poucas contraindicações. Grávidas não devem tomar, porque é um vírus vivo. Pessoas imunodeprimidas. O que são as pessoas imunodeprimidas? A pessoa está com uma neoplasia, está com câncer, está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia. Não pode tomar, porque não é um vírus morto, como o vírus da gripe. É um vírus vivo atenuado. Tem uma doença autoimune, tipo lúpus? Claro, exatamente isso. Também não pode? Pai, você é quase uma médica, quase uma colega. Olha, se tomar a vacina, não engravidar por 30 dias. Isso é importante. Coisa importante. Não engravidar por 30 dias. Porque pode causar malformações congênitas no bebê. Você falou no outro bloco desse subtipo do vírus que está aí, que é o D8, né? D8. Essa vacina... É uma mutação, né? Essa vacina, ela consegue imunizar, mesmo sendo uma mutação?
Olha, medicina é chamada ciência das verdades passageiras. Por isso que eu trouxe isso aqui, porque é a coisa mais atual. Parece que sim, tá? A possibilidade é realmente muito grande, embora seja uma mutação. As pessoas estão estudando esse assunto, basicamente o pessoal da Fiocruz, o grupo também do Ministério da Saúde, eles acham que não há problema nenhum. Então, mesmo havendo uma mutação, e essa mutação foi chamada de D8, e mesmo com esse método aqui, as vacinas devem ser dadas e vão imunizar as pessoas contra esse vírus também mutante. A princípio, a explicação é que ele é um primo do vírus passado, né? E que essa vacina ela consegue fazer com que o sistema imunológico reconheça toda a família. Toda a família, exatamente isso. Você é bem didática, Fátima. E em relação à vacina também, qual é a eficácia? Né? Que sempre tem um percentual de imunização aí. O dela é alto? Alto. Basta dizer que essa vacina que deixou o Brasil sem doença nenhuma. É essa vacina, certo? É a chamada tríplice viral, né? Cachumba, rubéola e sarampo. Existe a tetraviral também, que além dessas três, você tem contra a varicela. Só que essa tetra, no momento, ela é encontrada nas clínicas de vacinação. A nível público, de graça, é a triviral. A nossa cobertura de vacinação hoje é considerada baixa, né? Baixa. Porque para você conseguir essa imunização, você tem que ter um percentual grande da população vacinada, né? 95%. E a gente está aqui, os dados que eu tenho do Ministério são de 79% das crianças na faixa etária determinada. Quer dizer, a gente não atingiu esse nível que faz com que a gente tenha uma espécie de escudo, né? Que quanto mais pessoas vacinadas, melhor, né? Sim. Ô, Fátima, esse escudo já existia. Esse é o problema maior. Nós estamos completamente com um assunto resolvido, e prêmio, etc, etc. De repente, entendeu? Aquele grupo que pelas redes sociais começou a combater a vacinação, eu acho que deveria haver alguma coisa contra essas pessoas. Você não pode falar, dizer alguma coisa pelas redes sociais, que hoje em dia as pessoas acompanham muitas redes sociais, se não tiver certeza daquilo. Né? E se isso não vai prejudicar um grande número de pessoas. Né? Então, o que acontece é o seguinte, você quando vai na fabricação da vacina, existe a utilização de metais, certo? Esses metais, a quantidade é ínfima, não vai causar problema nenhum, não tem uma quantidade brutal. Meu Deus do céu, isso é testado no mundo inteiro. E aí sim, se tivesse, obviamente, durante a fabricação dessa vacina, ela seria eliminada, né? Porque foi feita só no Brasil, aqui nós temos pessoas também extremamente capazes. A situação está globalizada. Os pesquisadores brasileiros têm uma formação também no estrangeiro e têm contatos com médicos e pesquisadores no estrangeiro. O grupo de pesquisa aqui, da Faculdade de Medicina de Petrópolis, é muito bom, então o mundo está muito voltado para a pesquisa. Então esses metais, é uma quantidade muito pequena, não causa nenhum tipo de problema. Tem inclusive na alimentação, né? Em tudo, em várias outras situações. E se você quiser ficar livre de tudo, fica muito complicado, entendeu? Então, agora, a vacina... E outra coisa, são dados palpáveis. Foi dada a vacina, quantas pessoas tiveram problema? Pouquíssimas pessoas. A vacina serviu para imunizar e para resolver o problema? Meu Deus, acabou. Se você perguntar pessoas acima de 60 anos, como eu disse anteriormente, eu tive sarampo. Quantas pessoas foram a óbito? Aqui no DIP, né, nós tínhamos enfermarias de sarampentos, algumas crianças foram a óbito, porque não tinha jeito, já chegavam extremamente doentes, principalmente crianças de um baixo padrão socioeconômico. Já chegavam com as complicações, né? Claro, com as complicações que já foram citadas aqui. Então, eu acho que isso é uma situação que a gente precisa repensar. Eu acho que as redes sociais não pode chegar uma pessoa e botar uma informação porque ela resolveu botar aquela informação. Não pode ser assim. E essa situação está abrindo a porteira, digamos assim, para o surto de outras doenças. Inclusive, por exemplo, como tem a triviral, né, que é essa vacina do sarampo, ela vale para mais duas doenças, que são a rubéola e a cachumba, não é isso? Sim. Essas duas doenças também vão ter uma cobertura vacinal mais baixa e podem também gerar surtos, né? Não há dúvida. Não há dúvida. Elas não são doenças tão agressivas quanto o sarampo.
Mas existem problemas. Por exemplo, a cachumba pode dar, entendeu, uma orquite, né, no menino, e isso gera problemas, etc, etc. E a pior coisa é o seguinte, nós já tínhamos passado essa fase. O Brasil não estava mais nessa fase, né? E outros países conhecidos do Brasil, porque nós somos brasileiros, estamos vivendo aqui no país. Agora, isso está acontecendo em outros países também. Houve, se não me engano, foi na Suécia, eu escutei essa palestra, foi dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, era num curso da Sociedade Brasileira de Pediatria, uma pesquisadora sueca, dizendo que eles tinham parado de dar vacina contra a coqueluche. E a coqueluche voltou para a Suécia. Tá? Então, é uma situação que quando você para de dar uma vacina, tem que pesar muito na balança essa sua atitude. Porque aquilo que você estava controlando, deixa de ser controlado. E a baixa cobertura vacinal também está acontecendo para outras doenças como a poliomielite, né? Sim. E também há o risco de retorno, porque outros países ainda têm a doença de forma endêmica e isso pode, né? O mundo não tem fronteiras, né? Para os vírus e bactérias, né? Acontece, Fátima, as pessoas que botaram essa contestação nas redes sociais, elas não exemplificaram as doenças, na grande maioria das vezes. Então foi um movimento contra as vacinas. Então pararam de dar, entendeu? Pararam de tomar vacinas, entendeu? Que estavam gratuitamente, as pessoas não podem o preço é alto. Não, essas vacinas que você acabou de citar, contra a polio, por exemplo, são gotinhas na boca, 3 gotinhas. Então não precisa nem de um pessoal altamente treinado para dar, né? Qualquer campanha de vacinação contra a polio era um sucesso fabuloso. O Sabin trabalhou aqui no Brasil, a esposa do Sabin era brasileira. Eu a recebi uma vez em um evento, essa pessoa extremamente simpática e brasileira. Então houve uma ligação muito grande. Se não me engano, todo esse mecanismo começou no Paraná, com a presença do Sabin. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre sarampo. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o sarampo. Nosso convidado é o pediatra e infectologista Paulo César Guimarães, ele que é diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Doutor Paulo César, o sarampo é muito antigo, né? Acompanha a humanidade há séculos e séculos e séculos. Ela foi descrita mais de 700 anos antes de Cristo, né? Sim. Essas doenças todas são extremamente antigas, não só o sarampo, todas elas. Até para dar o nome era meio complicado, eles às vezes tinham outros nomes, e eram patologias, claro que a população mundial não era que existe hoje, né? O número de pessoas era muito menor. A Europa passava momentos extremamente difíceis, né? E não existia, por exemplo, controle de coisa nenhuma, né? E eram países, embora desenvolvidos para a época, só os mais sofisticados, só as famílias mais sofisticadas que tinham condições de habitação, de alimentação, etc. Então, quando havia uma doença, pegava todo mundo. Uhum. Até essas famílias, só que as famílias faziam uma coisa, a história bem conta isso, elas viajavam. E as pessoas mais pobres não conseguiam viajar. Então, essas pessoas eram atingidas. Fazendo uma analogia com a gripe, a primeira epidemia, né, de H1N1 matou 50 milhões de pessoas no mundo. 50 milhões. Então, hoje não existem pessoas que dizem, não vou tomar a vacina contra a gripe porque eu tomei a vacina no ano passado e peguei gripe. Não pegou gripe, pegou um resfriado. E gripe mata, gripe é extremamente séria. Agora é resfriado. E a pessoa que toma logo depois não foi, porque o vírus é um vírus morto e inativado. Então não tem problema nenhum. Existe um recipiente, que só a pessoa tiver alergia a recipiente. Eu sempre falo isso, quando eu falo sobre vacinas, etc, etc, porque eu acho um absurdo a pessoa... Também existe esse movimento, né? Que é bobagem, tomar vacina contra a gripe, etc. Uhum. E é um absurdo completo. Então, as vacinas precisam ser dadas, precisam ser absorvidas pela população. E o caso do sarampo é uma doença extremamente antiga
que já matou muito no mundo inteiro. Exatamente antes da vacina ser desenvolvida, o que só aconteceu na década de 1950, demorou muito tempo para desenvolverem, né? O sarampo matava 8 milhões de crianças até 1 ano no mundo, né? E 135 milhões de casos. Realmente eram multidões, né? São números assustadores, né? Números assustadores. E como você falou, naquela época a população era menor. Então a devastação era muito maior. Não, e havia uma diferença de classes muito grande, né? Talvez os reis, talvez os príncipes. Falar sobre príncipe aqui em Petrópolis é meio complicado, né? Mas o que acontece? Eles talvez não se contaminassem, porque viajavam e ficavam mais assim, em lugares melhores, né? E tinham uma boa alimentação. A alimentação, Fátima, é realmente fundamental. Uma pessoa bem nutrida, ela tem condições de resistir a várias patologias. Claro que é a pessoa bem nutrida, etc., e acabou chegando a óbito. Claro, exceções existem. Agora, também há uma diferença em pessoas bem nutridas e pessoas acima do peso. É uma outra história. Tem que ser bem nutrida, pessoa que se alimenta bem todos os dias, etc. Isso é muito bom, né? A nível assim para evitar patologias infecciosas, principalmente virais. Agora, aqui no Brasil, a vacina só chegou em 67, né? 1967. Sim. Nesse ano, foram registrados 126 mil casos de sarampo no Brasil. Era muito frequente. Até 91, o Brasil sofreu 9 epidemias. Não são surtos, são epidemias, né? Isso. Era realmente uma doença muito comum no Brasil. Eu disse, olha, lá no JIP, nós tínhamos 2 enfermarias só para crianças com sarampo. 2 enfermarias. Então, nós tivemos que interditar uma outra, tínhamos uma só. Devíamos interditar uma outra para botar as crianças com sarampo, porque o número de crianças era realmente muito grande. E existe um fato muito interessante. Eu dava até plantão na época e os responsáveis não ficavam com as crianças. Não era permitido os responsáveis ficarem. Então, no final, você se apega demais àquelas crianças, né? Você tinha que brincar à noite, porque muitos não dormiam, porque estavam com prurido, estavam se sentindo mal. Muitas vezes a patologia gera vômitos. É uma situação realmente muito delicada. E aqui em Petrópolis, era eu, o professor Samuel Kerzenbauer, que nós trabalhávamos nas enfermarias de sarampentos, né? A enfermaria ficava até um pouco mais vermelha, de tanta criança com esse tema maculopapular. Era uma situação realmente muito grave, isso não aconteceu só aqui, aconteceu no mundo inteiro. E conforme o esquema de vacinação foi sendo mais estruturado, o que foi acontecer na década de 70, né, as campanhas, Sim. O declínio foi sendo verificado, declínio de casos e de mortes, foi sendo verificado ao longo dos anos, até que em 2016 o país recebeu o certificado de eliminação da doença, que acabou retornando, né? Acabou. Você sabe, o Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, nós, da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu já representei o Brasil em 6 países na Europa e 1 na América do Sul, né? Um membro do Comitê de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quando nós apresentamos lá o Programa Nacional de Imunizações do Brasil, eles disseram, poxa, isso tudo é de graça? Tudo é de graça. Mas eu pode errar em outras situações, né? Agora, no Programa Nacional de Imunizações, ele está muito bem. Claro que países mais desenvolvidos, às vezes, não têm mais a doença há muitos anos, então eles param de dar, como nós, né, fazemos aqui em algumas situações. Mas é muito raro aqui no Brasil. Então, aqui, nós continuamos a aplicar um número grande de vacinas e dadas gratuitamente, né? Isso para evitar que essas patologias virem surtos ou epidemias. Então, o importante é o seguinte, deem vacina. Se a mamãe estiver me vendo, a vovó, não percam essa oportunidade. É fundamental, uma vacina dada de não é só contra sarampo, não. Sarampo, cachumba, rubéola. Tem um calendário lá de vacinação certinho, né? Esse calendário muitas vezes é distribuído, Fátima, nas próprias maternidades. Então é só seguir, né, o calendário direitinho. Está lá também na página do Ministério da Saúde, né? Sim. A vacina das crianças, a vacina do adolescente, a vacina dos adultos e dos idosos, claro, né? Ao invés de ficar perdendo tempo com opiniões de leigos, procurem sites corretos, sites oficiais, como você acabou de dizer, né? Ministério da Saúde, o site da SBINS, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles vão informar de forma correta, porque é uma responsabilidade sobre eles. Você botar uma matéria num site desse tipo,
aquilo passa por um filtro. Não é um sujeito que acorda de manhã revoltado contra o mundo e resolve falar bobagem nas redes sociais. Quais são as suas recomendações, então, para as pessoas? Por exemplo, aquele caso que a pessoa não sabe se tomou a vacina, porque não tem registro, a mãe já morreu, que seria a única pessoa que lembraria. Sim. Nesse caso, a pessoa toma a vacina? Toma, não só uma, como duas. 2 doses, com intervalo de 30 dias. Se a pessoa não souber se teve sarampo, se tomou a vacina, não tem mais dado nenhum, etc, etc, tem que tomar. Quanto mais imunidade ela tiver, melhor será. Os efeitos colaterais existem, mas são pequenos. Então, tome a vacina com intervalo de 30 dias. 2 doses. E contraindicações a gente falou lá, né? Quer dizer, se a pessoa não está com a imunidade boa, aí espera um outro momento para tomar, né? Sim. E aquelas pessoas que vão, a longo prazo, ter problemas de imunidade, mesmo porque estão num tratamento longo, essas não podem. Sim. Né? E aí é dever até da gente que pode, né, aumentar essa barreirazinha, essa cobertura, né? Sim. A faixa etária de 30 a 59, mais ou menos, que você deve dar, aí pode dar uma dose só, 30 a 59. Agora, antes disso, até os 29, se não souber, etc., aí 2 doses. E aquilo que nós falamos anteriormente, se a pessoa tiver mais de 60 anos, etc., aí, como já deve ter sido vacinada, aquela vacinação, entre aspas, né, que é a vacinação natural, né, imunidade natural, porque entrou em contato com alguém, só não se lembra do sarampo, porque era muito pequenininho, ninguém mais comenta, né? Então, nesse caso, não precisa tomar, porque deve estar imunizado. Se tiver alguma dúvida, procure um médico para pedir um exame sorológico. Aí, se tiver IgG alta, pronto, ele está vacinado. Ou ele teve a doença. Ou teve a doença ou foi vacinado. Uhum. Ele está vacinado naturalmente, né? Ou então, esse caso é a vacina natural, é a vacina da epidemia, é a vacina da doença. Agora, ele pode ter tomado. O sistema imunológico dele entrou em contato com o vírus, mas conseguiu expulsar. Sim. E marcou ali, é o vilão. Mas deixou anticorpos. Exatamente. Então, entendeu? É muito importante essas faixas etárias. Ou seja, ainda tem essa possibilidade desse exame de sangue, é um exame de sangue simples, né? Exame de sangue você pede anticorpos, tá? IgG e IgM. IgG mostra um fato antigo, IgM um fato atual. Se o paciente, por exemplo, tiver com febre, ou então teve um cortejo febril, apresentou algumas manchinhas, etc., ele apresentou o sarampo agora, ele está na fase aguda do processo, porque é um exame específico. Essa IgM ou IgG é para sarampo. Então não pode ser, não, aumentou porque é uma cachumba. Não é uma cachumba, é outra sorologia. Então uma coisa vai. Agora, um detalhe importante, a sorologia não pode ser pedida. O paciente começou a ficar doente hoje. Aí você pede a sorologia. Não pode, tem que ser 6 a 7 dias depois. Alguns autores falam em 5 dias depois. Eu sou mais conservador, 6 a 7 dias depois do primeiro sinal ou sintoma. Aí você pede a sorologia. Porque pode dar um falso negativo se for nesse período inicial? Exatamente isso. Agora, nas primeiras décadas, a vacina era dada em dose única aqui no Brasil. Essas pessoas também estão imunizadas? Isso é uma interrogação. Entendeu? Porque passou a ser em dose dupla exatamente porque algumas pessoas passaram a apresentar sarampo mesmo tomando uma dose só. Então, porque isso tudo, porque começou com... Isso é muito caro. Não é assim, um estalar de dedos. O Brasil, nós somos agora 200 milhões. Claro, não éramos há tempos atrás, mas o Brasil nunca teve uma população pequenininha. Nós somos muitos. É um país, vou cair em um lugar comum, é um país continental. Então é complicado. E não pode, de repente, essas vacinas são caras. Agora, antigamente, era feita uma dose só, mas viram que algumas pessoas tomavam de forma correta, mas apresentavam sarampo. Então botaram uma segunda dose. E estava tudo céu de brigadeiro e mar de almirante. Mas aí agora as coisas estão ficando mais complicadas. Talvez esse número, é uma interrogação, se esse número vai aumentar ou não. É bem provável que nos próximos dias aumente um pouco mais e depois tende a estabilizar, né? Porque as condutas, elas foram
tomadas. De qualquer forma, serve de alerta, né, para que as pessoas revejam essa questão da vacinação, olhem lá a caderneta, se está faltando alguma coisa, fiquem em dia, porque, na verdade, a baixa cobertura vacinal, ela abre caminho para várias doenças, né? São várias vacinas, todas elas estando abaixo da meta, isso é um risco em potencial, né? Uma coisa importante, Fátima, o professor nunca perde a oportunidade de ensinar, né? Então, é o seguinte, só uma dica para o pediatra que esteja começando agora. Às vezes ele pergunta à mãe, foi vacinar? A mãe diz, foi vacinar contra tudo. Peça o calendário de vacinação. Peça o calendário. Cadernetinha, né? A cadernetinha, porque bolsa de mãe tem tudo, né? Então, peça a caderneta direitinho para você olhar se está carimbada, etc. Outra coisa, em campanha de vacinação, vamos supor que acaba esse problema do sarampo. Campanha de vacinação que acontece uma vez por ano, normalmente. As pessoas que lá trabalham, muitas vezes, existem os médicos, os enfermeiros, mas existem os leigos também que vão ajudar. Peçam, entendeu, essa caderneta e olhem, porque aí é fácil. O leigo pode fazer isso. Olhar se está carimbado, assinado direitinho. E se houver alguma dúvida, se dirijam ao médico, estiver sempre a um médico na campanha, naquele local, né? Porque às vezes a pessoa confunde. Não, tomou vacina contra isso. Não, tomou contra uma outra coisa. Então aquele calendário precisa estar completamente preenchido e assinado direitinho. E tem que guardar como se fosse um documento, né? Porque é um documento. E muito bem guardado. Muito bem guardado, porque para a vida toda, né? A vida inteira. Existem, por exemplo, as clínicas de vacinação privadas, muitas vezes eles guardam por um tempo X as vacinas que foram dadas. Agora, o público fica difícil, né? Muitas pessoas, embora agora tenha computador também em muitos locais, eles conseguem guardar por um tempo determinado. Mas o ideal é que a própria mãe, o próprio pai, a vovó, etc., aquele calendário é fundamental. Agora, por exemplo, as pessoas que têm o seu calendário guardadinho, eu vi lá no... Tomou as 2 doses, está tranquilo, não precisa tomar de novo. Não precisa tomar de novo, está resolvido o assunto, entendeu? Então, já deu, pronto, não há problema nenhum. Mas, esse tomar de novo, se o número começar a aumentar muito, aí vai todo mundo tomar uma terceira dose. Não há dúvida sobre isso. Mas as crianças já estão tomando, porque elas tomam aos 6 meses de vida, aos 12 e aos 15. Então vai ver, porque a epidemia... 15 meses é bom. 15 meses, não é 15 anos não. Na festa, é bom salientar, na festa de 15 anos, aquela roupa bonita, antes de tudo, mas fazendo não, aos 15 meses. E aos 6 meses, 12 meses e 15 meses. Então, o que acontece? É uma situação, entendeu, que é importante você ver como vai, porque é um processo muito dinâmico, ver como é que vai, qual vai ser o segmento desse surto. Isso é fundamental para as medidas serem tomadas de forma compatível. Não todo mundo tomar vacina, ou também talvez não haja necessidade para essa situação. O estado mais comprometido, nós já falamos, é São Paulo. Quer dizer, São Paulo talvez seja o estado, entendeu, mais desenvolvido do país, né? Mas aconteceu. E não aconteceu só na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a mais atingida, mas várias outras cidades do estado de São Paulo também foram atingidas. Mas eles tomaram providências rapidamente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Paulo César. Perfeito, eu que agradeço a você a oportunidade. E muito obrigado aos telespectadores. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.